aqui com o feriado. Ah, Vai ficar em casa. amanhã é feriado. No frio lá de Nova Você tá Lima. doido, é bom demais da conta, filho? Você tá doido? Hoje o tema é especial, né, Pepe? Pois é, menopausa, gente, muito Isso. especial. Isso mesmo, doutor Rafael Fantin. Bom dia para você, para os nossos ouvintes, inclusive os ouvintes que estão no canal da Rádio Liberdade no YouTube também. A gente começou mesmo falando da andropausa, né? Entre Exatamente. aspas, a menopausa masculina. Dos homens. E agora a gente volta para as mulheres, porque a gente vai falar sobre fases da menopausa. Quando elas começam e terminam, porque detalhe, gente, existem fases, não é isso, doutor? Pois é, o que é a menopausa e quais são os primeiros sinais que as mulheres devem observar? Pepe, a menopausa, ela é a fase final do ciclo ovulatório da mulher. Então, seria a fase final do ciclo reprodutivo da mulher. A gente coloca que a mulher está na menopausa depois de 1 ano da data da última menstruação. Então, eu só posso falar que uma mulher realmente entrou na menopausa depois que eu falar, olha, é 1 ano que você não menstrua, você está na menopausa. Mas os sinais e sintomas, Pepe, eles começam na perimenopausa. Eu gosto e gostaria que as mulheres se comparassem muito naquela fase de adolescência, enquanto estava tendo a imaturidade do ciclo menstrual. Você lembra que você tinha TPM, tinha dor de cabeça, tinha cólica, a menstruação era irregular, tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha, tinha mês que vinha 2 vezes. Lembramos Pois é. de tudo isso. Na fase final, né, no período de perimenopausa, que pode acontecer de 5 a 10 anos antes da menopausa, tudo isso tende a acontecer. Além do mais, sintomas como irritação, mal-estar, raciocínio lento e por aí lá vai. Natureza tem um padrão, né, doutor? Coisa interessante. Eu nunca havia associado dessa maneira os mesmos sintomas. Então, atenção, mulherada, isso é muito importante. Você pode estar passando por isso e a gente quer saber. Então, doutor Rafael, quais são as principais fases da menopausa? Como que elas impactam no bem-estar das mulheres? Porque essa importância das fases, eu acho isso muito importante, que a pessoa começa a ter um sintoma sem saber que já é essa questão da menopausa, da Isso. pré-menopausa. Então, para você conseguir se identificar, começou a ter alteração de humor, indisposição, fadiga, cansaço, sintomas de TPM, dor de cabeça, começou a perceber que teve uma queda da libido, da disposição como um todo, inclusive a sexual, e começou a ter alterações do ciclo menstrual, bem, você pode estar na perimenopausa. Agora, o diagnóstico de perimenopausa é realmente muito, mas muito difícil. Lembro de um professor na faculdade que falava que um exame de sangue é como se fosse uma foto, e que numa foto todo mundo pode esconder o cigarro. Verdade. Então, muitas vezes a pessoa tem a clínica e os exames de sangue, eles ainda não se manifestam. Então, a gente vai formando como se fosse um quebra-cabeça. E qual que é a beleza disso? Eu preciso realizar o tratamento da mulher no período de perimenopausa, porque é o período de menor risco e que ela vai ter os maiores benefícios do tratamento. Pois bem, doutor. Então, e como a terapia de reposição hormonal contribui para a menopausa saudável? Como e quando, não é isso, doutor? Isso. Muito importante essa pergunta. A partir do momento que a mulher começa a ter alteração, variação do ciclo menstrual, o médico ele consegue identificar qual é a fase da perimenopausa e consegue prescrever o hormônio necessário. Algumas vezes a gente prescreve só progesterona, a gente prescreve estrogênio e progesterona. Em alguns casos, até na mulher com hipoatividade sexual, um pouco de testosterona. O que eu quero mesmo para meus pacientes? Que eles nem percebam a fase de menopausa. Eu quero que eles não tenham fogacho, que não tenham sudorese noturna, que não tenha queda da produtividade, tanto da parte de performance física, inclusive a parte sexual. Antigamente, a mulher ela entrava na menopausa com 48 anos, mas ela vivia até os 50. Tem uma foto que eu gosto muito que coloca assim, velhinha morre atropelada aos 42 anos, uma foto do começo do século. Eu lembro disso. Né? Hoje eu vejo uma mulher de 70, 75 anos, algumas vezes eu acho que ela não é uma idosa, né? É isso mesmo. Verdade. Doutor, a gente está querendo saber agora Eu sobre... lembro disso porque eu lembro da matéria. Exato. Eu lembro dessa, porque ele não estava lá. Senhorinha de Eu disse, eu lembro disso, eu falei assim, "Ué, você estava lá?" Não, eu lembro da matéria. Que era realmente incrível, né, gente? As pessoas de 42 anos, né? Isso em 1912, né?
eram considerados senhorinha já idosos. idosa. Doutor, então isso, a menopausa, ela está relacionada ao aumento de um risco de alguma doença? Por exemplo, geralmente costuma surgir algumas doenças junto com a época da menopausa, e como é que deve ser essa prevenção? Pois é, teve um estudo do começo desse século que colocou que a mulher que fazia terapia de reposição hormonal tinha maior risco de câncer de mama, muitas vezes de endométrio, de AVC e infarto. Isso foi um balde gelado no tratamento de reposição hormonal, porque se colocou que a terapia era maléfica. Então isso criou uma redução da prescrição tanto do médico e do desejo do uso pelas mulheres. Só que esses estudos eles foram todos colocados em pauta, porque quando avalia o paciente tratado é aquele que tinha realmente contraindicação. Sim. Agora, olha só, Adriana, a mulher usava nessa época de estudo estrogênio equino conjugado. Estrogênio de éguas prenhas, olha só, com mais de 100 hormônios diferentes do que a mulher produz. Você acha que isso ia dar certo? Ia dar ruim. Né? Agora, o que a gente sabe? Se a mulher ela faz uma terapia de reposição hormonal na época certa, ela evita de ter doenças que vão surgir na menopausa. A mulher ela vai ter um aumento do colesterol, ela vai ter uma piora da cognição, que pode ou não ser temporária, ela vai ter uma resistência à insulina, que pode vir a levar a um diabetes, um acúmulo de gordura na área visceral. Ela vai ter uma tendência a ter hipertensão, porque o estrogênio produz o óxido nítrico que dá a vasodilatação. E pelo contrário, tá? A gente associa muitas vezes a terapia de reposição hormonal ao câncer, mas a ausência dela também está ligado. Então é o seguinte, o que eu falo para o paciente? Olha, vamos te tratar, você tem que entender o lado positivo e o lado negativo da terapia de reposição hormonal. Mas eu te garanto que hoje todos os estudos mostram que a terapia de reposição hormonal, ela reduz a mortalidade da mulher, somando todas as causas positivamente. Doutor, isso é importante demais. Muito importante. Vamos continuar. A gente não termina aqui, preste atenção. Você que está aí ligadinho na nossa entrevista, vou continuar com o doutor, espichando um pouco esse papo no canal da Rádio Liberdade no YouTube. Você gostou? Vamos espichar. Vou espichar. Hoje eu não entendi uma mesa, espichando. E não é verdade? Espicha pra gente, doutor Rafael Fantin, é isso mesmo o seu Instagram? Isso, dr.rafaelfantin. E uma coisa que nós vamos falar lá no YouTube, sim, é que apesar de a mulher inicialmente estar entrando na menopausa de forma mais tardia, pela mudança de estilo de vida, está voltando a acontecer o inverso. Ah, é mesmo, doutor? A mulher está começando a entrar em menopausa precoce. Acredito. Só que ela quer engravidar mais tarde. E aí, como é que a gente faz? Você só falou verdade, doutor Rafael. Vamos lá no YouTube, não é isso? Vamos espichar lá no YouTube. Vamos espichar no YouTube. Valeu, doutor, um abraço. Alô, gente, um abraço. Obrigada. Zé Neto